O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que age dentro da sua vontade. E a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus é boa, é agradável. A vontade de Deus não é somente para nos abençoar no hoje ou no amanhã, mas sim eternamente. A vontade de Deus, ela é algo que jamais vai atrasar, prejudicar, vai trazer para o homem aflição, de maneira alguma. A vontade de Deus é que o homem seja feliz, é que o homem seja salvo. Escute com muita atenção cada palavra que você vai ouvir nesse momento. Eu não vou falar aqui o que eu acho, o que eu penso, o que eu sei, mas o que Deus me ordenou para falar. Você sabia que no mundo espiritual a porta, ela tem um significado? A porta no mundo espiritual representa Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou uma porta. Não, ele disse, eu sou a porta. Artigo definido. Tá entendendo? Inclusive o nome da nossa igreja é justamente esse. Jesus, a porta da salvação. Então, no mundo espiritual, a porta, ela tem um significado que é amplitude, mudança, salvação, Deus, sabe? Um novo tempo, uma nova estação, um novo lugar. Mas a janela no mundo espiritual tem um significado, sabia? Que significa perigo, significa acidente, significa pecado, morte, tragédia. Embora a Bíblia fala que no céu há janelas, a Bíblia diz lá que Deus, ele promete abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medidas, justamente por essas janelas. Mas as janelas dos céus, a janela dos céus. Só que aqui eu estou falando das janelas do mundo. Tem pessoas que elas não conseguem passar pela porta, elas não conseguem entrar pela porta, que é Jesus. Então elas ficam na janela. Escute, Davi, quando viu Betseba tomar banho, o pecado de Davi começou justamente na janela, quando ele viu Betseba. Porque quem está na janela só consegue ver o que está fora e não o que está dentro. Então, quando Jezabel caiu, morreu, e os cães comeram ela, foi de uma janela. Foi de uma janela. Uma outra mulher, uma das mulheres de Davi, ela ficou estéril justamente em uma janela. Em uma janela, ela ficou estéril quando ela começou a criticar Davi, falar mal de Davi, começou a xingar Davi, chamou Davi de vadio, esconjurou Davi. Ela estava numa janela. Deus não tem janela para você. Deus tem porta. Porque quem consegue passar pela porta é salvo, é abençoado, é abençoada. Deus manda você sair da janela. Sair da janela é não se decidir, é não tomar uma atitude, uma decisão. Ficar na janela é ficar observando o que acontece na vida dos outros. Não, esquece os outros, se preocupa com você. Não estou dizendo que você está curiando a vida dos outros, não é isso. Eu estou apenas exemplificando para você poder entender. Esquece o que os outros falou de você, o que os outros tramou contra você, não vai dar em nada. Sai da janela, vai para a porta. É na porta que Deus te chama. É na porta que Deus te espera para você entrar, para você passar e você sabe ser feliz. E é debaixo dessa
oração que eu vou orar, dessa palavra que eu vou orar por você. A Bíblia diz que várias pessoas na Bíblia, vários personagens na Bíblia tiveram suas vidas ceifadas, seus sonhos destruídos, seu futuro interrompido porque ficou em uma janela. Deus não tem janela para você. Deus tem porta. É na porta que você vai ter a mudança, porque a porta ela divide ambiente, sabia? Não tem como você estar no quarto e na sala ao mesmo tempo, no quarto e no banheiro e na sala. A porta ela separa, ela divide ambientes. E quando nós passamos pela porta, que é Jesus, a gente muda de vida. Então eu quero dizer para você, esqueça, saia da janela. Saia da janela. Saia da janela. Deixa eu mostrar algo para você aqui. Deixa eu mostrar para você algo aqui. Só para você poder é um versículo bíblico. Só para você poder ver. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel 18, Mical, ela ficou estéril. Mical ela foi falar de Davi. Ela foi castigada pela esterilidade, por ela ter a língua grande, por ela ficar defamando Davi, por ela ficar querendo inventar coisas contra Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 20, fala que Mical, ela inventou, ela ficou chamando Davi de vadio. Sabia que tem pessoas que estão te xingando, te espraguejando da janela? Tem gente que não tem coragem de ir até você para conversar com você. Tem gente que é covarde. Tem gente que não tem coragem de te procurar para te pedir desculpa. Sabe que te ofenderam. Sabe que criaram problema na sua vida. Tem pessoas que criou problema na sua vida. Tem pessoas que inventou história com seu nome, fofoca com seu nome. Tem pessoas que se juntou com outras pessoas. Tem pessoas que elas se juntaram com outras piorem do que elas. Ou melhor um pouquinho. E inventaram coisa de você. Tem pessoas que elas quase destruíram sua vida. E hoje, elas sabem, o próprio Deus desmascarou ela. O próprio Deus tirou a máscara delas. E essas pessoas não têm humildade de te procurar e te pedir desculpa. Ou então pedir desculpa para o próprio Deus. Mas fica tranquila. Não pediu desculpa para você não? Não pediu não? Vai ter que pedir para Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele por ser um rei muito orgulhoso, Deus fez ele sair do trono. Deus fez ele sair do trono e comer capim com os animais. Tem gente que não é você não. Não é o diabo não. É Deus. É Deus que vai arrancar a coroa dela. É Deus que vai mostrar. É Deus que vai mostrar. Isso aqui é Deus me usando. Isso aqui é o Espírito da revelação me usando para falar contigo. Teve pessoas que não vieram, não foi lá na sua porta. Ou talvez ele procurou e mandou uma mensagem: fulana, olha, desculpa aí e tal, eu errei, eu falhei, eu me precipitei, eu não estava bem. Tem pessoas que elas, até hoje, elas estão com o peito de pombo erguido, estão com o rosto se sentindo, se achando. Não procuraram você, fique tranquilo. Aguarde. A Bíblia diz que Deus vê tudo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar.
Eu vejo Deus colocando pessoas de joelho. Eu vejo Deus colocando pessoas de joelho. Isso aqui não é indireta, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu vejo Deus colocando pessoas de joelho. Eu vejo pessoas caindo em situações porque mexeu com você. Mexeu com você. Eu sei que você não deseja o mal para ninguém. Eu sei disso. Mas a Bíblia diz que o que o homem planta, ele colhe. O que o ser humano planta, ele colhe. Tem pessoas que por castigar um animal, tem pessoas que elas estão pagando hoje, elas estão pagando caro porque castigou um animal, um ser inocente. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que elas foram castigadas, elas estão pagando caro hoje porque elas castigaram um animal, um ser inocente, um bichinho indefeso? Você sabia que tem pessoas que são indefesas? Por exemplo, crianças são indefesas. Idosos são indefesos. Por isso que existe o estatuto da criança, do idoso, né? Dos grupos de pessoas vulneráveis. Eu lembro de uma situação que aconteceu na nossa igreja. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tirei falou com criança, mexeu com criança e com idoso. Ah, meu amigo, eu vou em cima. Eu lembro de uma situação que aconteceu na igreja, eu tive que tomar uma decisão. Inclusive, essa pessoa, eu gostava muito dessa pessoa. Eu gosto dessa pessoa, não tenho raiva dessa pessoa. Mas eu falei, infelizmente aqui você não vai poder ficar. Não vai poder ficar. Porque apresentou um comportamento estranho, um comportamento antibíblico, né, para com crianças. E por isso que na escolinha da nossa igreja, aqui na escolinha da nossa igreja, existe uma moça que é formada, né, em assistente social e psicóloga, que ela fica ali 24 horas de olho na sala das crianças. Existe câmera dentro da sala das crianças. A gente monitora pesado, porque existe um cuidado com as crianças, porque que pecado tem uma criança, que defeito tem uma criança. Por mais que a criança ela tenha algum problema familiar, mas criança é criança. Não é que essa pessoa mexeu com criança, não, mas um comportamento estranho já foi o suficiente para eu poder chamar essa pessoa e falar, aqui você não entra mais. Na igreja lá sim, mas daqui para você não entra mais. De lá para cá você não entra mais. Falei para essa pessoa. Porque tem coisas que a gente tem que se prevenir. Se prevenir. Eu tenho um testemunho eu assisti um testemunho de uma pessoa lá da Paraíba, que essa pessoa hoje é pastor. Hoje essa pessoa é pastor. Essa pessoa ele foi prejudicado justamente por pessoas da igreja. Por pessoas da igreja. Eu falo mesmo, eu não tenho vergonha de falar nada para as minhas ovelhas. A minha vida é um livro aberto para as minhas ovelhas. A minha vida é um livro aberto para as minhas ovelhas. E eu digo direto para as minhas ovelhas. O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Dentro da justiça de Deus. Dentro da justiça. Não me peça ajuda para coisas injustas. Coisas que a palavra de Deus desagrada. Que a palavra de Deus condena. Não me peça. Não me peça. Não venha me pedir nada que não está dentro da palavra de Deus. Mas se estiver dentro da palavra de Deus, eu dou a vida, eu pago o preço, eu defendo, eu viro, sabe, um muro de fogo, para ajudar aqueles que creem na palavra de Deus, que acreditam na palavra de Deus. Então, o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda? Não fique na janela. Tome uma posição. Tome uma decisão. É lá ou cá. Assuma uma posição. Porque na janela você corre perigo. Lá no mundo, na igreja no mundo, lá fora, aqui dentro, você corre perigo. Por isso que a Bíblia diz assim, lá no livro de Apocalipse. Porque não é frio
e não é quente, pois tu é morno, tu a ponto de te vomitar-te. Deus fala na Bíblia que aqueles que não são frio e não é quente, Deus ele está a ponto de vomitar. Deus aceita o frio e Deus aceita o quente. Agora, uma pessoa que Deus não aceita é aquela que fica em cima do muro. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora Deus é bom, uma hora Deus não está abençoando. Tem gente assim ou não tem, ovelha? Fala a verdade. Tem gente que é assim. Tem gente que, meu Deus do céu, tem gente que elas não sabem o que elas querem. Não sabem o que quer. Uma hora crê, uma hora não crê, uma hora vai, outra hora não vai. É tipo um jogo. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é um ser que exige da gente decisão, posição. O mundo espiritual tem lado. Eu chamei, na época, no dia, eu chamei as mulheres da igreja, e falei botei essa pessoa e falei assim, a partir de hoje, você está proibida de entrar dali da porta para cá, porque as crianças para mim é os olhos, é a menina dos olhos de Deus. Não é que teve abuso, teve maus tratos, não é isso, não teve não, mas teve um comportamento, uma palavra já foi suficiente para eu cortar o laço, para eu não deixar mais aquela pessoa ter acesso às crianças da minha igreja. Tem gente que me acha que eu sou radical, não sou radical. Tem coisas que se a gente não cortar agora, lá na frente vamos ter um grande problema. Você está me ouvindo? Você está me entendendo, minha ovelha? Você está me entendendo, minha ovelha? Eu estou aqui passando para você a palavra de Deus. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus é uma coisa que ou a gente assume ela, ou então a gente não assume. E eu venho aqui nesse momento te pedir, sai da janela, vai para a porta. Porque é na porta que Deus vai te chamar. Deus vai te chamar na porta. Porque na hora que te chamar, você vai entrar pela porta e não pela janela. Não se passa pela janela. Aqueles que passam pela janela, aqueles que entram pela janela, é ladrão, é salteador. A Bíblia fala. Então você não é ladrão, você não é salteador, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Corre para a porta, vai para a porta porque está chegando a tua vez. Está chegando a tua vez e o Todo-Poderoso, Ele vai te chamar para te honrar, para te abençoar, para te dar vitória. Amado Senhor, Espírito Santo, debaixo dessa palavra, debaixo dessa revelação, eu oro, meu Deus, por essa vida. Eu clamo, eu suplico, eu sinto que tem alguém que está perto da bênção, perto da vitória, perto do milagre, perto daquilo que vai te glorificar. Porém, eu vejo o inimigo irritado, eu vejo o inimigo querendo desconcentrar, eu vejo o inimigo querendo desconcentrar, desestruturar, desestabilizar. Eu vejo o inimigo querendo, meu Deus, meu Pai, fazer essa pessoa ficar meio lá e meio cá, meio barro, meio tijolo. Não, está repreendido em nome de Jesus. E que essa vida, ela seja muito abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Diga, amém. E diga, graças a Deus. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco no nosso culto. O nosso culto hoje vai ser lindo, vai ser tremendo, vai ser poderoso.